Olá pessoal, bem-vindos a mais esse webinar sobre os desafios da implantação ou da transformação Lean Digital no contexto da Indústria 4.0. Eu sou o Vitor, da Norte Cubisian, eu sou gerente de operações, sou responsável por todos os projetos aí da companhia. E na minha jornada de 10 anos aí, tive algumas boas experiências, outras nem tanto, mas eu queria trazer para vocês aqui os aprendizados que a gente teve nessa transformação. Olá, bom dia. Meu nome é Fernando, eu sou diretor de Supply Chain e Operações da Balluff. Estamos aqui nesse webinar para tentar trazer para vocês esse aprendizado conjunto. Aliás, é um assunto muito novo, nós estamos aprendendo em conjunto, para a gente conseguir estender um pouco esse assunto e tentar desmistificar e colocar alguns conceitos aqui. Legal. Então, nesse webinar, que é o segundo da série, a gente está conectando um pouquinho o raciocínio que o Diego e a Adriana fizeram, nossos líderes fizeram, que eles venderam para vocês, ou disseram para vocês a importância de entrar nessa onda da digitalização e do Lean no contexto 4.0. Então, a gente viu que é importante, que é um diferencial competitivo para as empresas, e aqui nosso papel é passar um pouquinho nossa experiência para dizer um pouquinho de elementos para vocês saberem como fazer isso, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa colocar na mesa, já de cara, é que não há uma receita de bolo, tá? Não há um caminho único de sucesso para todas as empresas. Cada empresa vai ter que traçar um pouquinho ou customizar um pouquinho a sua jornada, dependendo um pouco do contexto, do mercado, da capacidade de investimentos, da cultura organizacional, das habilidades e do conhecimento das pessoas e do mercado e do ambiente que ela está inserida. Ok? Então, para ajudar vocês, o que a gente está trazendo para cá, nesse webinar, é mais dicas ou nosso aprendizado que a gente já teve, nessa jornada nossa, Norte como consultoria e a Balluff como uma empresa que produz ali todos os elementos que estão nessa indústria vão ser usados nessa transformação, para que a gente consiga passar para vocês isso e dessa forma vocês consigam errar menos, e acelerar um pouquinho a jornada de vocês. Legal. Começando com isso, Fernando, quais são você, como gerente da Balluff, que não só produz aí os elementos que vão ser usados na indústria 4.0, mas como é responsável por uma linha de produção que já passou por essa transformação, ou está passando por essa transformação, continuamente. Quais foram alguns desafios, ou quais são alguns desafios que você está passando lá e que podem ser replicados para os nossos ouvintes? Bom, Vitor, vamos lá. Eu acho que essa jornada, como é muito nova para todos nós, eu acho que o primeiro passo, os grandes desafios, está em começar a quebrar alguns mitos que existem no mercado. O primeiro mito é que quando se discute indústria 4.0, digitalização, o que vem à cabeça são fábricas totalmente autônomas, sem ninguém trabalhando, com controle remoto da operação, máquinas conversando, gerando ideais para fornecedores, mas essa não é a realidade em lugar nenhum do mundo, ainda. Não vou dizer que não será, porque a tecnologia está avançando muito. Então, o primeiro mito é, nós podemos digitalizar parques existentes, máquinas existentes, fábricas existentes, sem grandes investimentos, indo pequeno. O segundo mito é que essa jornada não é uma chavinha. Não sou digital, amanhã eu viro a chave e virei digital. Essa jornada ela pode ser processo a processo. Com a nossa experiência na Balluff, a gente viu que escolhemos um processo crítico, um processo que é determinante na geração de problemas para a sua operação, e podemos ir passo a passo, implantando, e até melhor o passo a passo, porque nos permite aprender, errar e corrigir rotas com agilidade, rapidamente. O terceiro ponto, o foco que a gente vê nas grandes discussões é como otimizar a produção, o processo de agregação de valor e de transformação. Nós aprendemos que, na maioria das indústrias, a eficiência de ciclo de processo, o PCE, é muito baixo. O que interfere no lead time, o que nos faz demorar no lead time de entrega ao cliente, são as atividades que não agregam valor. A digitalização ela pode perfeitamente encaixar
coletando dados e gerando melhorias em atividades que não agregam valor. Esse é outro mito que devemos quebrar. Não só focar em ganhar segundos numa operação produtiva, mas também olhar o todo e olhar atividades que não agregam valor. Para isso, entra uma condição. O Lean hoje está muito conectado com a transformação digital. O Lean ele nos permite identificar essas atividades de não agregação de valor, identificar os desperdícios, identificar as falhas e nos direciona muito bem nos projetos de digitalização. Vocês vão ver no próximo webinar, onde nós vamos apresentar o case prático da BALF. Nosso gerente de operações vai trazer um case prático aqui, como nós conseguimos conciliar essa operação no processo, a digitalização para o processo, gerando dados de não agregação de valor, dados que não estão ligados diretamente à transformação do produto. E eu queria saber de você como você enxerga essa conexão digitalização e Lean. Então, Fernando, eu acho que todos esses pontos que você citou sobre a transformação, eles valem igualmente para o Lean. Eu acho fantástico isso porque o Lean, assim como a aplicação das tecnologias 4.0, é uma transformação, tá? E fazer aos poucos, para poder errar, para poder aprender e realmente usar o que você aprendeu para não só capitalizar os ganhos para a empresa, mas como para poder ter chance de o risco de erro, né, do efeito do erro ser menor, é fantástico para a gente poder criar um ambiente melhor. Mas eu queria fazer aqui, antes de ir um pouco mais elaborar um pouco mais a minha resposta, né, e meu comentário para o pessoal, eu queria fazer uma introdução aí para quem ainda não está tão familiarizado com o Lean, sobre os princípios do Lean, e já fazendo uma relação que eu enxergo, que a Norte tem enxergado ao longo dos anos, com os elementos do 4.0, tá? Então, primeiro, o que é Lean? Então, Lean é uma cultura, uma forma de pensar em que a gente enxerga o nosso processo e a gente tenta eliminar ao máximo os desperdícios que estão nele, tá? E aí, então, desde a entrada de uma relação com o cliente, de um pedido do cliente, até a entrega, existe aí um ciclo de tempo, certo? Que para o cliente e para nós, empresa, quanto menor esse tempo, melhor, tá? E como você bem falou, nesse ciclo, muito mais tempo é perdido com desperdícios do que com momentos em que se agrega valor ao produto ou serviço, tá? E nas culturas, nas empresas com cultura Lean de sucesso, mostrou-se que a maior parte das pessoas, quanto mais gente é envolvida em olhar a sua fatia do processo, pensar criticamente e reduzir o desperdício, mais sucesso tem a empresa como um todo no programa. E na minha visão, no 4.0, não é diferente isso, tá? Então, quanto mais a gente democratizar o conhecimento das nossas pessoas, da nossa empresa, das novas tecnologias, novas ferramentas, novas habilidades necessárias para esse contexto, mais rápido nós vamos transformar e mais impacto vai ter nessa jornada, tá? Voltando um pouco para o Lean, quais são os 5 princípios do Lean? O primeiro princípio do Lean é identificar o que é valor no ponto de vista do cliente, tá? Então, muita gente confunde valor com preço, mas valor é que o cliente enxerga, né, de como a sua necessidade é atendida por aquele produto ou serviço que nós estamos entregando para ele, tá? Isso é muito importante e por isso que esse é o primeiro princípio, porque com base nisso nós vamos definir o que é desperdício e o que não é desperdício, ok? E a relação disso com o 4.0 agora é muito legal porque muitas empresas estão revolucionando o modelo de negócio, em que a relação com o cliente muda. Então tem muitas empresas do modelo plataforma, em que tem uma colaboração com o cliente. Então o valor ali flui de uma forma totalmente diferente. E essa transformação do modelo de negócio anterior para o modelo de negócio futuro, exemplo plataforma, é uma disrupção, tá? Que é um pouco diferente do que nós estamos comentando, né, da evolução gradual. Esse é o primeiro princípio, né? Identificar o que é valor. O segundo princípio é entender, ou mapear o fluxo de valor, ou seja, quais são as atividades, os processos que nós da empresa fazemos para que esse valor chegue até o cliente, tá? E esse ponto é fundamental. Também, por quê? Porque nós vamos entender, então,
aonde que estão os desperdícios, tá? E nós vamos entender, com base nisso, qual que é a nossa estratégia de transformar o nosso fluxo de um fluxo caótico, cheio de desperdício, ou não enxuto, e agora não digital, certo? Para um fluxo melhor, para um fluxo com menos desperdício, para um fluxo mais interativo com o cliente, e para um fluxo que consiga nos manter aí na indústria ou no mercado no longo prazo. Tá? Legal. O terceiro princípio do Lean é criar fluxo. Ou seja, como que a gente faz com que esse valor flua suavemente até o cliente. Tá? Então, assim, tudo a interrupção do fluxo, por definição, por natureza, é um desperdício. Ok? Então, o que é uma interrupção de fluxo? Algum estoque, uma parada, uma espera. E as causas disso podem ser diversas. Pode ser uma distância física entre fornecedor e cliente, interno ou externo. Pode ser ciclos de máquinas ou ciclos de processo ou de serviço muito diferentes. Problemas de qualidade. Então, para a gente conseguir entender as causas desse desperdício, a gente tem agora à nossa disposição ferramentas diversas que estão ligadas à digitalização ou à indústria 4.0. Por exemplo, a gente tem empresas já utilizando inteligência artificial para a gente poder tirar fotos dos produtos e já inspecioná-los com base nos critérios ou que a imagem está nos passando a informação. Que antes tinha que ter um processo longo de inspeção, testes de qualidade de laboratório, inclusive destrutivos aos produtos, que agora nós estamos evitando com essa nova tecnologia. Tá? Então, o quarto princípio do Lean é puxar. Tá? Puxar faz com que esse valor que nós criamos, ele chegue ao cliente na hora que o cliente quer. Tá? No lugar correto também e na quantidade correta. Como que as ferramentas da indústria 4.0 estão nos ajudando a avançar com esse princípio no Lean? Isso tem muito a ver com a integração do supply chain. Tá? Então, tem muitas... quando a gente tem uma cadeia de suprimentos estável, ou seja, seleciona fornecedores que são parceiros de longo prazo, a gente consegue também estender a nossa melhoria e a nossa transformação a eles. E a gente consegue integrar nossas bases de dados, fazer com que os pedidos fluam suavemente também, os pedidos e os produtos fluam suavemente na cadeia, de forma a eliminar uma série de desperdícios para que o cliente chegue e tenha o produto na hora correta, no lugar correto. Legal. E o quinto princípio do Lean, que está muito ligado com a estratégia que você citou, é a busca da perfeição. Tá? Então, a cada momento, e isso não é diferente, nós estamos evoluindo com novas tecnologias, novos processos, novas relações no mercado, e a ideia é a gente conseguir melhorar sempre. Tá? E isso, no princípio, é o que nos norteia, né? Que norteia a minha carreira, a minha vida, pessoal também, e a norte de sempre ser melhor. Tá? Isso não é diferente para as empresas, não é diferente para nós, e isso que a gente quer passar para vocês que estão aí, para a gente tentar aspirar a ser melhor sempre. Outro ponto, Fernando, que eu acho importante, é a gente criar uma estratégia de transformação. Tá? Então, toda empresa que se propõe a transformar, precisa ter uma estratégia. Tá? E falando um pouco mais sobre isso, a estratégia eu enxergo em dois grupos. Tá? Uma transformação, como você citou, que é incremental, tá? E uma que é disruptiva, certo? As duas têm pontos positivos e negativos, mas a ideia é que a gente consiga, na minha visão, na minha experiência, e da Norte, a ideia é que a gente consiga mesclar um pouco as duas na toada da transformação. Tá? E por que isso? Porque a transformação incremental, vamos dizer assim, ela é pequena, gradual, e deve ser direcionada lá pelo nosso fluxo de valor, pelo mapa do fluxo de valor, o famoso VSM, certo? Que nós fazemos. E a ideia dessa pequena e incremental ajuda a gente em alguns pontos. Primeiro, a gente consegue focar a melhoria aonde tem mais impacto. Tá? A gente consegue quando a gente faz pequenas transformações, a gente consegue fazer várias. Tá?
e a gente consegue envolver mais gente. Envolvendo mais gente, a gente consegue disseminar a cultura da melhor forma possível. Tá? Então, mais gente aprende como transformar, quais são os conceitos do Lean, quais são as ferramentas, os conceitos do Digital, e como que isso afeta o trabalho deles pessoalmente. Tá? E a gente desmistifica isso aos poucos na empresa. E dessa forma a gente muda a cultura muito mais rápido. Tá? Outro ponto que é um benefício disso é que a gente consegue, na soma, autofinanciar a nossa transformação. Então, os pequenos benefícios que nós vamos tendo enquanto nós vamos transformando essas partes do fluxo de valor, eles conseguem bancar uma grande mudança no futuro. Tá? Legal. Por outro lado, a disrupção, ela às vezes é necessária e ela também é importante para a gente. Porque às vezes eu não consigo chegar no estado futuro que nós estamos interessados apenas com pequenos incrementos de melhoria, mesmo com ferramentas digitais. Às vezes o que a gente vai fazer é rasgar o que a gente tem e criar algo novo. Tá? Isso, a gente tem que fazer isso com muita consciência, porque envolve alguns riscos, né? Às vezes isso muitas vezes envolve um investimento muito maior e a chance de fracasso tem um impacto, existe como toda transformação, mas tem um impacto muito maior também. Então, é muito mais seguro que a gente mescle essas duas estratégias e passe para saltos disruptivos quando a gente já tem uma base sólida que incrementada já com melhorias ao longo do tempo. Legal? Um outro ponto importante para a estratégia é a gente ter um plano. Tá? E esse plano deve ser pautado pelo nosso entendimento atual do processo e pela nossa visão de futuro. Tá? A gente usa muito o VSM para isso. O VSM atual e o VSM futuro. Legal? Poxa, parece óbvio isso, falar que tem um plano, mas muitas vezes o planejamento que se faz para uma transformação é muito de curto prazo e é muito voltado para resultados só imediatistas. Os resultados imediatos são importantes, eles engajam a liderança da empresa, né, eles tiram aí as dúvidas dos confiados e dos contra a mudança, mas sem um plano de longo prazo, sem uma visão única de onde a gente quer chegar, essas mudanças elas ficam, como eu posso dizer, levando a gente para todos os lugares ao mesmo tempo. E aí a nossa empresa não consegue avançar no longo prazo para uma direção única e chegar num objetivo final. Tá? Então, um exemplo que eu posso citar disso é um clássico de uma briga entre a produção e a logística. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que manusear material, montar embalagens é desperdício. Então, por exemplo, o nosso fornecedor ele entrega pallets com 100 peças e a linha consome unidades, né, de 5 peças por vez. A gente diz lá no link o acho menor é melhor e tudo mais. E aí a gente vai lá mapear o processo e vê que, poxa, a nossa produção está perdendo tempo reembalando peças e tudo mais, então são desperdício. Aí a gente faz um Kaizen e tudo mais, só que a gente acaba passando para a logística a tarefa de reembalar isso. Então nós estamos só transferindo o Kaizen, transferindo o desperdício. Isso não é o ideal. Sim. Mas a gente faz isso sabendo que no futuro a gente quer integrar a cadeia e fazer com que isso já chegue da forma que a gente quer. Mas o que acontece é o risco de, no próximo evento de melhoria, no próximo Kaizen, a logística dizer, não, eu estou reembalando aqui só, é um desperdício, passa para a produção. Então nós estamos jogando melhorias um para o outro e não estamos seguindo como empresa. Então esse tipo de planejamento de longo prazo, ele é fundamental para a gente poder evoluir. Tá? Legal. Outro ponto do plano é a gente poder medir os resultados. Tá? E muitas vezes medir o resultado é elaborado, é difícil. Tá? A forma mais fácil de medir resultado é a forma mais objetiva, mais simples que eu consiga ver. Tá? Então, um ponto importante que a gente sempre prega no digital, como no Lean também, é a gestão visual. A gente não quer perder isso quando a gente inclui tecnologias novas. Então, a gente quer, mesmo que seja um fluxo digital escondido num servidor ali, a gente quer gerir o fluxo visualmente. Então, expor para a gente o status dele, o andamento dele, os problemas dele principalmente, num monitor,
num quadro. Nem que no começo eu tenha que abrir a tela do sistema, copiar um valor num quadro. Tá? Então isso faz com que a gente aprenda mais rápido e faz com que a gente evolua muito mais rápido também. Um outro ponto ainda sobre a estratégia de transformação é comunicar o plano. Tá? Então, todo plano envolve uma certa visão de futuro e a gente sabe que os ambientes de negócio eles mudam constantemente. Então não tem problema que o nosso plano se altere, se ajuste, se adapte. Então isso até é bom porque reflete nosso aprendizado sobre nossa transformação. Tá? O importante é que a gente consiga ter disciplina para seguir controlando o plano e ajustá-lo se necessário, mas também comunicar o plano para todos que são envolvidos. Eu digo desde a alta direção até quem está lá executando os processos, seja fazendo os produtos ou os serviços. Tá? E por que isso é importante? Porque isso faz com que a gente consiga envolver mais as pessoas, explicando para elas o que a gente espera delas nessa transformação. Então, muito da resistência que a gente vê quando a gente transforma os fluxos das empresas para Lean, com digital, na indústria 4.0, é um medo. Tá? E quanto mais a gente conseguir expressar para a nossa equipe, nossas pessoas, onde a gente está indo, quais são os nossos desafios, o que a gente espera das pessoas, mais a gente consegue aderência a esses comportamentos e as habilidades que a gente espera delas. Tá? Então, assim, sempre nas empresas nós vamos ter lugar para as pessoas boas. E a gente quer dizer, e comunicando esse plano, a gente quer dizer para eles o que a gente espera deles para que elas se tornem ou evoluam continuamente para se tornarem o que a gente precisa no futuro. O último ponto que eu queria dizer sobre a transformação é a gente conseguir separar um tempo para comemorar os sucessos, né, que isso às vezes é importante, para a gente reconhecer onde estávamos e onde estamos agora. Tá? E muitas vezes, também, nessa jornada, a gente tem acertos e erros. E para empresas inovadoras ou pioneiras que estão no começo aí da transformação do 4.0, muitas vezes vão ter muito mais erros do que acertos. E a ideia é que a gente consiga aprender com esses erros. Tá? É legal também a gente contar com parceiros e com networking para a gente conseguir aprender com os erros dos outros antes de errar sozinho. Mas é legal a gente conseguir parar e refletir e aprender. Tá? Mas, Fernando, você está aí há alguns anos já traçando a sua jornada, a jornada da Balf, com Lean, com digital, com 4.0. Me diz aí, do que eu te falei da transformação, isso faz sentido? Alguns pontos específicos da sua jornada que você quer citar aqui, dessa estratégia de vocês? Bom, Vitor, faz total sentido tudo isso que você disse. Eu acho que não só faz sentido, como são os fatores que vão definir o sucesso de um projeto de digitalização e indústria 4.0. Mas, se fosse para resumir em um fator de sucesso, em uma palavra que a gente deve buscar, eu colocaria simplicidade. O processo de digitalização, e eu acho que o Lean também busca com a melhoria contínua, com pequenas melhorias incrementais, tem que buscar a simplicidade, fazer de forma simples. E para isso, nós temos que entender muito bem o que a gente quer, onde a gente está, como você já disse, no projeto do Lean, a mesma coisa, e fazer um plano bem prático e objetivo para essa jornada. São duas jornadas que seguem em paralelo, a jornada Lean e a jornada da digitalização. Então, o planejamento ele é crucial também na jornada da digitalização. Tanto é que o Lean é uma condição. E as ferramentas que o Lean traz, elas se encaixam, parece que foi desenhado um para o outro. Parece que o casamento foi desenhado. Você falou da transparência dos indicadores. Outra condição que eu vejo é monitorar os indicadores, medir o que a gente está ganhando, o que a gente está conseguindo em cada passo incremental, para na hora que chegar numa transformação disruptiva, a gente tenha a noção do status inicial e do status onde chegamos. E eu gosto muito do Lean, do Shop Floor Management, que eu acho que é uma ferramenta que nos ajudou a desenhar o nosso sistema digital. O Shop Floor Management que cria em todos os colaboradores uma forma estruturada de identificar e resolver problemas é um ponto fundamental.
cria um sistema de comunicação regular, um sistema de reuniões diárias em todos os níveis, cascateando os KPIs. Isso é muito importante também no sistema de digitalização. E o principal de tudo, um mindset de agilidade. Esse mindset ele começa no Lean, começa no shop floor, que na hora que você entra num projeto de digitalização, isso é fundamental. Mas eu queria frisar um outro ponto aqui que é muito importante, que é a preparação da equipe. Você disse treinar, qualificar as pessoas, mas eu começaria pela qualificação da liderança, preparação da liderança para essa transformação. Que elas têm que estar preparadas para informações velozes, ágeis, tem que estar preparada para transparência, onde indicadores são estampados todo o tempo, os processos são bem mapeados, não há mais aquela postura do líder que cuida do seu mundinho, escondendo os seus problemas. E isso é muito importante também na transformação digital. Porque não adianta eu partir para um plano de qualificação e treinamento da equipe, ensinando técnicas Lean, tentando romper o medo do novo, você mencionou, que eu acho que é um ponto crucial, mas não adianta fazer se a liderança não está preparada, principalmente a liderança de chão de fábrica. Essa preparação da liderança é fundamental e não é fácil. Está aí um ponto que eu não acho que é muito fácil. Temos que começar também passo a passo, ponto a ponto, ensinando, treinando em várias etapas. E a liderança tem que conhecer também ferramentas novas. A gente começa a mudar o mundo que eles viviam para um mundo muito diferente. Ótimo, Fernando, você citou a liderança, porque a liderança ela é a que cria as condições para a transformação, né? A liderança é que assegura as pessoas que nós estamos, primeiro, na certa direção, né? E assegura que nós temos todos os recursos necessários para seguir essa direção. E eu queria explorar um pouquinho mais nesse contexto, né? Com você, um pouquinho do papel da transformação, não só dos processos, mas da nossa equipe. Tá? Então, a gente precisa desenvolver a equipe para que ela tenha os conhecimentos, as habilidades e os comportamentos, atitudes necessários para eles serem envolvidos nesse contexto. Tá? E o que acontece é que o Lean, o digital, já estão trazendo novas ferramentas, novas tecnologias que vão envolver novos conhecimentos das pessoas. Então, na nossa visão, quais são eles? Tá? Então, muito mais nós vamos criar uma base maior de gente que consiga analisar e resolver problemas de forma assertiva. Tá? Então, tem metodologias para isso, mas a gente consegue usar ferramentas que nos ajudem a isso. Então, que nos promovam identificar os problemas mais rápido. Então, as pessoas têm que ser capazes de reconhecer os problemas e resolvê-los. Então, essa é uma habilidade fundamental e é a primeira que eu cito, que é a mais importante. Então, hoje, o que a gente vê nas empresas é muito que as pessoas que têm essa habilidade, elas estão muito ainda ou na alta liderança ou na média liderança, mas as pessoas que estão na frente dos processos, existe algum gap razoavelmente grande, e os problemas acabam ficando num volume grande na operação, no chão de fábrica ou onde acontecem os serviços. Um outro ponto que a gente vai precisar desenvolver nossas pessoas são as habilidades de gerir projetos. Então, quando a gente começar a mesclar mais as disrupções no nosso modelo de melhoria incremental, elas têm que ser tratadas como projetos. Tá? E a ideia é que a gente consiga cada vez mais projetizar a nossa transformação. E nós vamos precisar de pessoas que consigam gerenciar os projetos e que vão ser cada vez mais complexos. Então, quando eu tenho que integrar conhecimentos da empresa, do nosso processo, com conhecimentos específicos de tecnologia, que podem vir de fornecedores, por exemplo, quando eu tenho que integrar a nossa cadeia de suprimentos com a cadeia dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, a gente vai precisar ter um projeto muito mais complexo para que tudo isso case e dê resultado. E nós vamos precisar fazer isso ao mesmo tempo que a gente mantém nosso negócio rodando. Então a gente tem que saber separar o dia a dia da transformação ou da melhoria. Então, para a gente criar condições para isso, a gente precisa
das pessoas, né? E a gente precisa já ter uma certa maturidade na nossa transformação, para criar um ambiente, uma rotina estável. Então, por isso que essa estratégia é fundamental. Além disso, vão surgir aí, ou já estão surgindo, na verdade, conhecimentos específicos que as pessoas podem buscar, né? Por exemplo, citei aqui alguns, né? Um pouquinho mais sobre a robótica, sobre a interação, né? A comunicação dos robôs, a própria inteligência artificial. Você tem o exemplo da inspeção na linha, usando as câmeras, né? Então, a gente não espera que o nosso operador programe ou reconheça ou implemente um sistema de inteligência artificial, mas a gente consegue, o que espera dele é que ele interaja com isso. Então, muitas vezes, esse sistema vai aprendendo com o tempo, mas muito no começo, esse sistema está fadado a falhar um pouquinho, né? Então, a gente tem que saber das pessoas como interagir com isso, tá? Ou quais são os conceitos, como que a inteligência artificial funciona, por que ela funciona, enfim. Né? Um outro ponto que a gente está buscando, que são de uma tecnologia que vai afetar diretamente nossas pessoas, é a manufatura aditiva, tá? Então, assim, por mais que no Lean a gente pregue por quebrar operações para que tenha mais flexibilidade para atender o TACT, a manufatura aditiva é uma ótima opção para pontos do nosso fluxo de valor em que a gente tenha muito estoque acumulado, né? Ou pontos remotos para peças de manutenção, para spare parts, enfim. Então, saber reconhecer que essa tecnologia existe e olhando meu fluxo de valor, onde que eu posso empregar isso para resolver os meus desperdícios, para entender as causas deles e para conseguir aplicar essa ferramenta, exemplo, uma manufatura aditiva para resolver um tempo ali de desperdício, é ótimo, é isso que a gente precisa. Além disso, a tendência, cada vez mais, e fortalecida por esse movimento de tecnologia, do digital e do 4.0, a tendência mais é a gente ter uma mudança na nossa organização, no nosso organograma mesmo. Eu não digo das pessoas, mas eu digo de como nós somos organizados. Então, hoje, o tradicional é ter o departamento financeiro, o departamento comercial, o departamento do planejamento, enfim. E esse tipo de organização, esse tipo de fluxo mais avançado, vai nos exigir que a gente tenha equipes dedicadas cada vez mais a um fluxo de valor, a um produto, a um processo, a uma família de processos, tá? Em que essas pessoas elas vão conhecer profundamente o processo e vão saber reconhecer quais ferramentas ou quais tecnologias estão disponíveis no mercado para melhorar esse processo. Mas a gente não espera que elas saibam de tudo. Então elas sejam aí ultra graduadas nesses conceitos que são complicados mesmo. E a gente quer ter uma base, um networking, parcerias de pessoas e de empresas que consigam resolver esses problemas com a gente. Tá? Então, um pouquinho da tendência que eu estou enxergando para isso. Bom que você mencionou isso, Vitor. Tranquilizar o pessoal que está nos assistindo. Tudo que nós falamos aqui, eu acho que precisa de vários super-homens na empresa. Pessoas que entendam de transformação digital, as ferramentas Lean, líderes super poderosos, mas não é isso. Aliás, uma recomendação, especialistas no mercado. Temos que fazer um networking, buscar parceiros, tem muita parceria consistente. Hoje, tem muitas startups, nós vamos mexer com software, com hardware, com pessoas, com qualificação, com metodologias. Então, busque parcerias consistentes, que nós temos muitas opções no mercado. Não tente achar um super-homem que faça tudo, porque não vão conseguir. Seja você expert do seu processo. Sim. E chame quem entende do resto para ajudar quando precisar. Defina a sua receita de bolo. Exato. Deixa o resto para alguém te ajudar a implementar. Isso aí. Legal, Fernando. Então, acho que para fechar, o nosso desafio aqui, nesse bate-papo curto, é passar um pouco de quais são os highlights, né? Primeiro, não há uma receita de bolo, então cada empresa tem que buscar a sua transformação. A gente colocou aqui, tentou desmistificar um pouquinho, então, não só das ferramentas do 4.0, mas também da transformação e do Lean nesse contexto. Tá? A gente falou os princípios do Lean, falamos um pouquinho dos elementos que essa estratégia tem que ter. Né? Então, primeiro,
ela tem que ser focada para o nosso fluxo de valor, tá? Ela tem que ter um misto ali de uma abordagem incremental com a disrupção. A gente precisa ter um plano objetivo e mensurável, tá? Para a gente conseguir autofinanciar e seguir com o progresso adequadamente. A gente precisa ter uma comunicação nesse plano, para que a gente consiga envolver a todos e ajustar o nosso caminho, se necessário, e vai ser necessário. E a gente precisa comemorar os sucessos e saber aprender com os fracassos. Então é isso. Fora isso, a gente estudou bastante sobre quais são as consequências disso para a nossa equipe. Não só nos conhecimentos que elas vão precisar ter, mas também da nossa empresa, como ela vai ter que ser organizada, inclusive a separação de papéis entre a nossa empresa e o mercado. Isso aí, Vitor. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês um conteúdo útil que ajude nessa jornada, nessa implementação da transformação digital. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e chamar que no próximo webinar nós vamos falar um pouco mais de detalhe, apresentando um case prático de aplicação de digitalização. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até já. Até já.